Fala galera, sejam então todos bem-vindos ao EAD, né? A aula de hoje então é comigo, né? Eu sou o Paulo Henrique. Eu vou pedir licença para vocês para tirar aqui a minha máscara. Já salientando, reforçando, né, que todos aqui no recinto estão tomando todos os protocolos de segurança, estão todos de máscara, então para facilitar e vocês conseguirem me entender melhor, eu vou deixar sem a máscara, ok? Então, galera, hoje é ao vivo, né, uma live aqui no canal do YouTube da Happy Day, sejam bem-vindos. E o tema da nossa live é guirlanda orgânica customizada. Vocês já podem ver aqui no fundo que a gente preparou, já deixou preparado uma concepção de guirlanda, assim, bem moderna, né, com uma guirlanda pequena aqui do meu lado esquerdo e essa guirlanda maior que se divide do meu lado direito, né. E guirlanda orgânica customizada também, né? Então vocês podem ver que tem esse tom diferente. Depois a gente vai falar sobre as cores que foram usadas, sobre os tamanhos, enfim, a gente vai destrinchar todo esse tema aí para vocês, tá? Mas o que eu quero falar antes o porquê dessa aula, né? Porque desse tema guirlanda orgânica customizada, né? Primeiro porque ainda vejo que tem muita gente que tem bastante dificuldade com esse tema orgânico, né? Então essa live é para isso, para você que ainda tem esse medo, essa dificuldade de perder esse medo, de construir essas peças lindas, que eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter recebido muito, ou recebem ainda, muitas referências dos clientes, assim, por fotos, enfim. Geralmente no WhatsApp a gente recebe algumas referências e às vezes fica até com medo, será que eu vou dar conta de fazer uma peça assim? Será que eu vou... Hoje é para você realmente perder esse medo aí, tá? Como a gente está fazendo ao vivo, o Nene, meu filho, está ali na outra mesa e ele vai levantar a mão, né, mais ou menos nos moldes que a gente costuma fazer as nossas lives aí, ele vai levantar a mão e aí quando tiver pergunta a gente já vai responder na hora aqui, na medida do possível, né, eu vou responder e aí vai ficar mais fácil a dinâmica desse jeito. E eu também vou tomar água, que eu bebo muita água, minha boca fica seca, então vocês me desculpem aí, de vez em quando a gente vai dar uma paradinha para a água, tá bom? Ok, isso mesmo, a gente avisou aqui as dúvidas com o Nene, né, Nene? Já peço ajuda para vocês, subam a hashtag aí, corta o cabelo Nene nos comentários, deem uma força para essa hashtag aí pra gente, tá? Para ele cortar essa juba dele aí. Então, galera, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema, em alguns momentos eu vou acelerar, assim, porque a gente está com o tempo contado, né, então a gente vai ter que acelerar, mas a gente vai tentar fazer uma aula bem dinâmica e passar tudo que foi planejado, tá? Primeiramente falando do tema, né, orgânico, não é novidade para ninguém, esse tema aí já está em alta há muitos anos, né, cresceu demais, de uns 5 anos para cá, e a gente recebe ainda muitos pedidos de decoradoras, de mães, enfim, muitas referências, e eu tenho certeza que muitas referências diferentes, né, uma delas é a customização de cores, né, que está muito em alta também, né? Por isso que eu optei por fazer nessa aula, ela quase toda customizada. Por que quase? Porque a gente tem aqui as cores e o dourado, né, que é o dourado alumínio, esse não está customizado. As outras cores que vocês estão vendo, está tudo customizado, ok? E por que a gente faz a customização? Bom, primeiramente, o que é a customização de cores? Customização de cores é simplesmente quando a gente coloca um balão dentro do outro, né? Aqui eu tenho um rosa, né, dentro do branco, e isso muda o tom do balão, muda totalmente o tom. Vocês podem ver aqui pela imagem, né, ele está um rosa esbranquiçado, eu costumo chamar assim de leitoso, né, ele fica um tom meio leitoso, e ele dá essa cor diferente, e isso faz... cria uma concepção diferente, assim, e as mães gostam demais, os decoradores gostam demais, e é um valor agregado na sua peça, né? A ideia da construção que a gente fez também, procurou fugir daquela típica guirlanda em L, né, que normalmente a gente faz nos painéis, justamente para também já ser uma proposta diferente. Então, a gente fez uma ramificação de uma guirlanda, né? E mais um pedacinho pequenininho aqui, e aí durante a aula a gente vai fazer mais uma peça mais ou menos de 1,5 m, 1 metro, e a minha ideia, não sei se vai dar tempo, é fixar ela aqui em cima, né? Não sei se vai dar tempo por isso, porque a aula vai, né, a gente quer passar bastante informação para vocês. Se der tempo, a gente vai colocar,
senão depois da aula a gente coloca e posta aí nas redes sociais o cenário todo completo, né? A ideia é, com um cenário desse de balões, a gente talvez colocasse um tapete pequeno, redondo, um tapete quadrado, uma mesinha e a gente teria a festa pronta, assim, né? Isso é muito legal, assim, para vocês terem uma noção do quão poderoso, né, é um cenário de balões bem construído, certo? Porque em muitos casos a gente não precisa de painel, de sublimado, de madeira, enfim, de nada. Apenas uma mesa, um bolo e os balões está feita a festa, ok? Então vamos lá. Eu vou falar sobre as cores que foram customizadas ali, tá? Então a gente tem, eu já mostrei para vocês o rosa, certo? Dentro do branco. Eu vou inflar as duas opções para vocês terem a noção da diferença que dá a customização, tá? Não sei se no vídeo... tem alguma pergunta, Nene, já? Não? Então podem fazer pergunta no chat aí, tá, galera? Olha só, não sei se no vídeo dá para ter uma boa noção, mas esse aqui do meu lado esquerdo é um balão com a customização, então rosa dentro do branco, e do meu lado direito é o balão, digamos assim, original de fábrica, a cor normal dele, que é o rosa, assim, né? Ele dá um tom, uma cor mais fechada, e dá uma valorizada muito legal, tá? Ok? A outra cor que a gente está usando é esse tom de verde água, que ficou muito lindo com a customização. Eu adorei o resultado dele. Para fazer aquelas típicas candy color, né, que as mães adoram, aí a gente usa muito essa combinação do rosa com branco, o verde água com branco, daí o azul claro com branco e o amarelo com branco. Né, são os 4 tons principais. Depois você pode usar ainda o lilás, né, mas os 4 tons principais do Candy Color são esses. E olha só o verde, que lindo. Eu não sei se está ficando legal na visão ali, mas esse daqui é o customizado, com branco, e esse daqui é o balão normal de fábrica. Por si só ele já é lindo, né, o verde água, mas com a customização ele dá um tom muito legal. Tá? Se a gente olhar contra a luz, a cor fica muito mais fechada também. Né, ele não fica tão transparente quando a gente customiza. Quero ver quem adivinha qual é essa cor aqui, ó. Coloquem lá no chat já pra gente... Fala, Neni. Então, boa tarde aí. A Marilis de Mello perguntou, esse balão é liso ou perolado? A Liz, né? Tudo bem, Liz? Como é que vai? Então, nenhum desses aqui... Aliás, a gente tem alguns... Eu ia falar isso só depois, mas já que ela perguntou, eu vou falar... Tem alguns que são perolados, né? Que é esse daqui, ó, não sei se dá para vocês verem, é um rosa, ele é o de 16 polegadas no perolado. Inclusive, é o único que não está customizado, esse daqui. E o 16 polegadas do verde água, que está aqui dentro, também é o perolado. Poderia ser o normal, mas acho que não tem, né, Marcelo, na grade, o 16 verde água normal, ele tem só o perolado, né? Só, perolizado, desculpa, né? Perolizado, né, gente? Então, só tem o perolizado no 16 polegadas, por isso que a gente usou esse recurso aí, tá? Essa cor aqui, eu vou falar por último, quero ver quem adivinha qual é. E temos essa daqui, ó, né? Parece muito com rosa, né? Se você olhar, de repente, às vezes a gente tira uma foto, engana bastante, assim, dá a impressão que é o rosa, mas não é. Esse daqui, ele, né, talvez ao vivo a gente consegue perceber melhor, é um salmão, ele dá um tom de salmão, mas na real ele é o amarelo, amarelo não, desculpa, é o laranja dentro do branco. Tá? Esse daqui muda bastante. Salmão, pêssego, né? Lembra muito esse tom. Então, quando a cliente fala, eu quero um balão pêssego, né? Meu Deus, onde é que eu vou arrumar um balão de tom pêssego? Laranja dentro do branco, né? Ou um tom salmão também, né? Lembra bastante. Ele, né, quase chega próximo do rosa, mas ao vivo que ele puxa mais para o laranja mesmo. Fica um tom muito diferente. Então, customizado e sem a customização. Certo? E aí, por último, mas não menos importante, esse daqui, ó. Eu acho que no vídeo e também nas fotos... tem pergunta? Fala, Neni. Então, o Jean Costa Andrade perguntou, Paulo, na hora de amarrar os balões customizados, você amarra os balões de dentro e de fora ou apenas os de dentro? Os dois, a gente amarra junto,
né? A gente não amarra só o de dentro, porque senão teria que puxar o de dentro e ia dar um pouquinho mais de trabalho. A gente já pegou a prática de amarrar os dois juntos. Depois a gente vai fazer isso ali, produzir 1 ou 2 clusters na mesa e vocês vão poder ver como é que é feito essa montagem do cluster e depois a montagem da guirlanda na linha, tá bom? E falando então, né, terminando só a parte da customização, esse daqui na foto, talvez na câmera ali, parece um cinza. Lembra demais, né? A gente até tirou algumas fotos aqui antes, né? E começou, nossa, ele lembra muito o cinza, né? Mas ele é um marsala dentro do branco, né? Ao vivo ele tem um pouco mais para o tom de uva, né? Mas na foto e no vídeo ele lembra mais o cinza, mas é esse daqui, ó, né? Ó, então o customizado, esse aqui também muda bastante, né? Então é o marsala, que já é por si só uma cor bem linda, né? Mas nessa proposta aqui a gente quis trazer ele mais para essa suavizada, a gente usou o branco e ficou nesse tom aqui, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica em si, né? De orgânico, né? Eu sempre ouço muito essa pergunta, não é desconstruído, né? Existem alguns apelidos aí que no grupo de WhatsApp a gente brinca, né? Destruído, desorganizado, sei lá. As mães vêm com alguns nomes assim absurdos, a gente até dá algumas risadas, né? E por que você chama de orgânico, né? Eles perguntam. Bom, eu aprendi dessa forma, né? Eu até no começo eu chamava de desconstruído, mas eu nunca gostei muito desse nome, né? Esse prefixo des, para mim é algo que levava para baixo. É uma sensação minha, né? Particular. E quando eu ouvi o nome orgânico, para mim soou melhor, bateu, né, melhor, e eu a partir de então comecei a usar esse nome. Mas não está errado se vocês chamarem de desconstruído, não está errado se vocês chamarem de outro nome aí, tem gente que chama Guggenheim, enfim, né? É particular de cada um, eu gosto de orgânico e uso esse nome até, né, desde que eu, digamos, tive conhecimento dele, ok? E assim, ao longo do tempo, né, da construção do orgânico, eu percebi vários pontos que eu acabei colocando isso de uma forma bem prática para poder ensinar para as pessoas, porque é uma técnica muito diferente de mural, né? O mural é uma matemática, né? Você aprende a fazer a guirlanda, faz a clipagem, né? E outras técnicas também, duplê, que são menos intuitivas, certo? O orgânico ele é mais intuitivo, obviamente que tem a técnica, e isso a gente vai passar também, mas ele é um pouco, de certa forma, intuitivo na construção da guirlanda. A gente, por exemplo, se você pegar a mesma quantidade de balões, né, provavelmente você vai fazer um trabalho diferente desse daqui, porque a construção de cada um é mais particular, tá? Ok? Mas, mesmo assim, né, eu consegui, ao longo do tempo, colocar 3 pontos principais. Gente, eu vou tomar uma água, tá? Enquanto isso, Nene, tem pergunta? Não? Pode fazer pergunta, tá, gente? Que é, de certa forma, simples, tá? Esses 3 pontos principais, mas que eu vejo ainda muita dificuldade nos alunos, principalmente quem está começando a trabalhar, tá? Então, anotem, né, quem tiver com caderninho, a agenda aí da Happy Day na mão, caneta, anotem, porque depois quando você for para a mesa, começar a inflar, né, se você prestar atenção, conseguir perceber esses 3 pontos principais, eu acho que ele engloba tudo que tem a ver com a técnica do orgânico, ok? Primeiro ponto, né, ou seja, com esses 3 pontos principais, você tem uma grande chance de ter sucesso no seu trabalho de orgânico. Então, primeiro ponto, são balões bem redondos, certo? Bem redondinhos mesmo. Eu sempre pego bastante no pé dos alunos. Nesse ponto, o Rui está aqui balançando a cabeça, né, Rui? Dos staffs, quando vão me ajudar a construir as peças, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a beleza, né, da construção dessa técnica passa por isso, né? E um deles é o balão bem redondinho. E eu vou dar um exemplo para vocês do que não fazer, né? Daquilo que não é legal, certo? Então, se você olhar daí, você vai perceber que tem, né, nessa construção a gente cuidou bastante disso, então os balões estão bem redondinhos. Ao passo que se você, né, às vezes, principalmente os novatos, inflam os balões e acaba deixando o balão ovalado, ok? Esse é um
formato de balão legal para gás hélio, mas não é um formato legal para orgânico. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Ó, se eu colocar esse balão aqui, ó, por exemplo, ó, ele fica pescoçudo, ele parece que ele não faz parte desse conjunto, assim. Então é algo que para mim incomoda bastante quando eu vejo um trabalho de orgânico e tem alguns balões parece que deslocado da peça, assim, né? Isso acontece. Ah, tem pergunta? Fala, Neni. Paulo Oliveira perguntou: qual é a numeração do balão? Meu xará. Já vamos chegar lá, né? Acho que quando eu concluir essa parte aqui, já vou chegar na numeração e vou passar para vocês. Então, assim, ó, até falando da numeração, né? O que acontece? Eu percebo muito em alguns trabalhos de orgânico. Talvez as pessoas não estão trabalhando com as numerações certas e querem dar esse efeito aqui dos balões de tamanhos maiores, né? Vocês percebem que aqui a gente, né, tamanhos maiores, né? Ainda não vou dizer quais são os tamanhos, já vou dizer depois da sequência. E aí acaba super inflando o balão e deixando ele pescoçudo para tentar chegar num tamanho nesse efeito dos balões maiores. Talvez o erro seja aí, você não ter a numeração certa e tentar inflar demais. Não adianta, né? Você tem que, não pode levar o balão no limite dele, você tem que deixar o balão redondinho, ok? É o meu xará, né, Paulo, que fez essa pergunta. Ótima pergunta, tá, Paulo? Mas a gente já vai chegar lá. Então, esse daqui é o ideal para o trabalho de orgânico. Balão totalmente esférico, bem redondinho mesmo, né? Então, se você estiver fazendo um trabalho e perceber que seus balões estão ficando bem redondinhos, já é o primeiro passo para ter um trabalho bem legal, ok? Segundo passo, né? Eu falei que eram três pontos principais. Primeiro, balão bem redondinho. Segundo, é isso que era o questionamento do Paulo ali, que é a variação nos tamanhos dos balões, ok? Que é a variação? Se vocês olharem daí, vocês vão ver, né? A gente tem desde um tamanho maior, ok? Aqui. Depois um tamanho mais intermediário, que são esses dois aqui. Depois a gente tem tamanhos não tão grandes e tamanhos menores, né? Ah, Paulo, ficou muito relativo, grandes, não tão grandes, maiores. Então, eu vou dar nomes aos bois para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Aqui a gente tem o balão que é o Big 250 da Happy Day, ok? Ele também está customizado, é o rosa dentro do branco, mas é o balão Big. Então, se eu pegar um balão 16, eu não vou conseguir deixar ele nesse diâmetro aqui. Está me cortando ali? Não, né? Ó, vocês podem ter uma noção perto da minha cabeça aqui, né? E olha que eu sou cabeção. Né? Mas é um tamanho, se a gente for medir, colocar ele no medidor aqui, Rui, tu que é bom em medir, quantos que tem aí? Mais ou menos, vai dar umas 18 a 20 polegadas, certo? Aí você não vai conseguir inflar o balão de 16 a 18, 20 polegadas. Já esses tamanhos intermediários são os balões de 16 polegadas, ok? Ó, esse aqui em cima dourado, né? É o dourado alumínio, 16, a gente tem essa grade aí, né? E esse daqui é o verde água, também no 16 polegadas, ok? Aqui também 16, certo? Trazendo para cá, aqui a gente já tem 11 polegadas, certo? Esses dois balões são 11 polegadas. Aqui a gente já tem um balão de 9 e os menores aqui são 5 polegadas, ok? Então a gente está trabalhando com praticamente toda a grade de tamanhos, né, disponível de balões. 5 polegadas, 9, só o 8 que não entrou aqui, né? Mas 5, 9, 11, 16 e o Big 250, ok? Então, por que a gente faz isso? Porque uma das coisas, né, mais importantes também do orgânico é a variação nos tamanhos, né? Se a gente conseguir variar os tamanhos no orgânico, é uma grande chance de ter sucesso no trabalho, né? E a gente só vai conseguir variar os tamanhos trabalhando com tamanhos diferentes. Se a gente trabalhar só com 9 e o 11, por exemplo, a gente não ia conseguir fazer esse trabalho aqui, infelizmente, porque é praticamente impossível. Talvez o 9 e o 11 eu conseguiria fazer pequenininho, deixando ele bonito e redondinho. Mas eu não conseguiria fazer os tamanhos maiores, que são esses aqui, que é o 16 e o Big, ok? Mais perguntas? Não? Como toma água esse rapaz, hein? Meu Deus. É assim, gente, a gente fala, a boca vai ficando seca, tá? Então, segundo ponto, o primeiro são os balões bem redondinhos,
né? Para quem está anotando, segundo ponto, variação no tamanho de balões, nas polegadas de balões, trabalhando com uma variação também nos números aí dos balões, tá? E terceiro ponto é balão bem brilhante, né? Bem inflado. Para dizer bem a verdade, é um balão bem inflado. O que é um balão bem inflado? Já vamos fazer aqui. Vou ensinar. Ensinar o certo e vamos ensinar o errado também. Ó, praticamente, aqui nem vai dar o efeito que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar um balão sem customização para tentar dar o efeito que eu ia mostrar para vocês, que é o efeito que eu acho que não fica legal no trabalho de orgânico. Aliás, em trabalho nenhum, nem mural, nenhuma construção, fica legal vocês fazerem isso daqui. Ó. O balão meio esticado, ele tem essa parte do topo, né, ou a bundinha, como a gente costuma apelidar aí, famosamente, a bundinha do balão, que é essa parte do topo, bem esticadinha e brilhante. Quando a gente não infla ele da maneira correta, ele fica fosco, certo? Então, se o seu trabalho estiver ficando com essa parte do balão fosco, em alguns casos ele até escurece assim, né? Algumas cores ele escurece, é porque ele está mal inflado, ele está muito mole o balão, certo? Então, na hora de inflar, você tem que tomar um cuidado que eu já vou explicar para vocês. Se ele tiver com essa parte brilhante, bonitinho, né, a possibilidade de sucesso é bem grande, porque você está fazendo a coisa certa. Então, esses três princípios a gente consegue enxergar aqui. Balões redondos, variação nos tamanhos, e os balões são bem inflados, né, porque ele não está com essa, entre aspas, bundinha fosca aí, tá bom? Então, tomem cuidado, e isso não só para orgânico, né, para todos os trabalhos que vocês fizerem. E, Paulo, como é que eu evito isso? O primeiro passo é, se você trabalhar com a numeração certa, os tamanhos certos dos balões, você já vai conseguir evitar isso. Né? Uns 5 polegadas, não super inflado, mas deixando ele redondinho ali, ele vai ficar em 4,5 polegadas, já vai ficar legal sem, né? Ele vai estar bem esticadinho, sem estar essa parte fosca. Trabalhar com 9, com 11, 16, você vai variar os tamanhos, deixando redondinho, sem deixar essa parte aqui. Fala, Neni. Glaucia Fattori perguntou: Oi, Paulo, para customizar o balão Big tem que usar a mesma polegada? Boa pergunta, Glaucia, da Fattori, né? Sim, aqui a gente está usando o Big 250 dentro e fora, né? Nessa peça aqui tem 3 balões assim. Esse ali, né, é o rosa. Aqui embaixo também é o rosa Big com o Big dentro, né? E ali atrás, do lado, tem um laranja, né? Tem sim que usar a mesma polegada. Porque assim, talvez você até pudesse usar um maior, né? O Big 350 dentro do 250. Ele também vai mudar a cor, ok. Mas não daria para usar menor, né? Se usar um 16, você só vai chegar no tamanho do 16. Então o ideal é usar dentro e fora o mesmo tamanho, ok? Então a gente vai construir, o Rui consegue focar aqui para nós, Rui. A gente vai construir um cluster, né? Laranja, também customizado, que vai ficar no tom do salmão, usando os seguintes balões, tá? O 16 polegadas, isso, a galera está focalizando aqui para a gente, né? O 16, aí respondendo aquela pergunta da Glaucia, é o 16 dentro do 16, tem o 9 e o 11 também. Ó. Então eu vou construir, quando a gente vai construir um cluster, né, em orgânico, alguém pega o saco dos balões lá para mim? Isso, pode dar aqui. Olha só. Então a gente já tem aqui, né, uma boa quantidade construída e depois a gente vai fazer a nossa guirlanda, né? Esse pode deixar ali. O que acontece? Como eu falei, né, o interessante para o orgânico é ter essa variação nos tamanhos. Então, quando a gente constrói, a gente já vai trabalhando em cada cluster essa variação. Então, aqui, por exemplo, a gente usou um balão de 16 polegadas, usou o 11 e usou 2 balões de 9. Né? Embora sejam os 2 balões de 9, eles estão em tamanhos diferentes. Então, aqui está um belo exemplo. Um cluster, no mesmo cluster, a gente já variou no tamanho, né, inflando eles em tamanhos diferentes. E isso a gente constrói em todos.
Eu não costumo medir, né, no trabalho de orgânico, até por isso, né, por usar balões de polegadas diferentes, acaba já o cluster ficando em tamanhos diferentes e depois a peça como um todo ganha esse aspecto aí, tá bom? Né, se vocês olharem os outros também, né, aqui não tem o 16 polegadas, mas também já está com essa variação nos tamanhos aqui, ok? Então a gente vai construir um cluster usando 2 balões de 9 e um balão de 11 e um balão de 16, tá? Então vou pegar os 2 de 9. Tá dando para focalizar legal ali, né? Show. Ok? Inflei os 2 balões, vou desinflar. Embora eles sejam de 9, eu já inflei em tamanhos diferentes, cuidando para aquilo que eu falei, né? Deixar ele bem redondinho, ok? E deixando ele bem esticado. Uma das formas também de eliminar aquela parte fosca aqui é na hora de fazer a amarração, dar mais essa puxada aqui, ó, um balão contra o outro e apertar bem, tá? Ó, então já tem a primeira dupla, essa até não ficou tão redondinha, mas, né, o ideal é que ela fique bem redondo, os 2 balões. E agora a gente vai inflar o 16 e o 11, tá? O 16, normalmente eu vou inflar os balões dessa forma aqui, ó, né? Nos tamanhos menores. O 16, eu acabo inflando ele assim. O inflar é particular de cada um, tá? Tem gente que infla todos os balões dessa forma aqui, né? Isso aí eu deixo livre aí, cada um vai inflar de uma forma. Só segura um pouquinho para construir esse daqui não perder a linha de raciocínio. Depois a gente responde a pergunta ali. Mas no 16 geralmente eu vou inflar ele assim, ó, porque eu gosto de apertar bem o pescoço para ele já crescer redondinho, né, e ficar pronto, né, ele já vai ficar, digamos assim, ó, no formato que eu quero, bem esticado, daí eu só coloco ele na dupla. Então eu vou inflar primeiro de 11 polegadas. Já posso até modelar ele aqui. E aí eu vou inflar o 16 para vocês verem, né, dessa forma que eu falei, tá? Olha só, eu apertei toda essa parte do pescoço dele, ele já cresceu redondinho, bem esticado e pronto para colocar na dupla. Ó. Da mesma forma que eu vou apertar bem o balão e vou dar o nó. Tá? Talvez a primeira vez que você trabalhar com balão customizado vai ser um pouquinho pesado para amarrar, para inflar, porque pensem que são 2 balões, a quantidade de látex que está ali e precisa ser expandido pelo inflador, depois precisa ser modelado. Então, assim, vai ficar um pouquinho mais duro, mais duro, né, obviamente, mas você vai, ao longo do tempo, se acostumando. Por isso que é o bom, assim, se você tiver pouca prática em trabalhar com balões, trabalhe bastante com os balões sem a customização primeiro, né, que é o caso do dourado, enfim, todas as cores, e depois parte para fazer a customização. Daí você já vai ter uma habilidade no amarrar, no inflar, e vai facilitar a coisa, tá bom? Então eu tenho as 2 duplas e vou colocar no meu cluster aqui. E tenho já um cluster pronto para guirlanda, tá? Falando um pouquinho dos tamanhos, né? Da construção das guirlandas. Normalmente eu trabalho com 9 e 11, né? A cada 2 clusters. E lá pelo terceiro a gente coloca um balão de 16 polegadas, né? Faço mais uns 2 clusters desse. E vou colocar um balão maior, que é o Big. Tem a pergunta, né? Desculpa lá, fala, Neni. Então, Paulo Oliveira perguntou, posso deixar inflado balões customizados 2 dias antes do evento? Pode. Na verdade, todos os balões você pode trabalhar com ele 1, 2, até 3 dias antes do evento. É comum a gente fazer isso, né? Mas eu te aconselho a condicionar em sacos plásticos, né? Aí ele vai manter o brilho e o balão vai ficar legal ali. É bem comum isso a gente fazer, né? 1 dia antes, 2 dias antes, mas a gente normalmente acaba deixando ele dentro de sacos. Fala, Neni. A Ticiana Junqueira Fazil perguntou, todos os clusters são de 4 balões? Então, para construir a guirlanda principal, no nylon a gente usa os clusters de 4 balões, mais ou menos nessa proporção que eu falei antes, né? A gente faz uns 2 clusters usando tamanhos menores, de 9 e de 11, e a cada 3 clusters a gente coloca, né, o balão de 16, né, e assim, depois de cada 2, 3 clusters a gente coloca o balão maior,
dependendo também do tamanho da guirlanda, do ambiente, mas normalmente essa é a proporção que a gente faz, tá? Cadê o outro saco aqui? Depois, tem os tamanhos menores que vão entrar na guirlanda, mas isso entra depois da guirlanda pronta, né? Vocês vão ver isso na prática, que a gente vai, próximo passo é fazer a construção da guirlanda, mas já vou adiantar, já que ela perguntou, que são colocados aí trios, ao invés de cluster de 4 balões, a gente faz os trios, que a gente chama de triozinhos de acabamento. Se vocês olharem daí, vocês vão perceber, ó, aqui é um trio que foi acrescentado depois em cima da guirlanda principal, que são esses tamanhos. Aqui tem outro, né? E assim, a diferença é muito grande quando a gente faz a guirlanda, deixa ela pronta no nylon, e depois no final a gente olha, depois a gente, tá, agora vamos colocar os triozinhos. É muito grande a diferença de estar sem os triozinhos de acabamento e estar com, depois ela concluída com os triozinhos. Esses trios, daí a gente vai usar balões de 5 polegadas. Antigamente eu fazia só com balões de 5, mas agora eu estou fazendo balões de 5 e 1 polegada maior, que pode ser o 8, nesse caso aqui foi usado o 9, ok? Por que isso? Porque, né, ele preenche bem, mas não é um 9 inflado muito grande, é um 9 inflado ali a 6 polegadas mais ou menos, tá? 6, 6,5. E os de 5 polegadas também eles estão variando no tamanho, mesmo sendo 2 balões de 5, percebam que eles estão em tamanhos diferentes. Eu gosto sempre de pedir isso para a minha equipe, né? Ó, faça o triozinho, mas vão variar nos tamanhos ali, porque eles ficam bem na frente, são bem visíveis assim para a galera, tá? Então a gente vai agora construir a nossa guirlanda, que o tempo voa. Já faltam 20, é isso, né? Faltam 20 minutos, então a gente vai construir a nossa guirlanda para não correr o risco de estourar o tempo aí. Fala, Nene. Rafael Souza perguntou: podemos cortar o restante que sobra dos balões com o cortador de balões? O restante que sobra, o bico? A gente não entendeu muito bem a pergunta, mas se a referência for cortar isso daqui, não há necessidade. Nenhum aqui foi cortado e a gente não vê, né? Na hora de fazer isso daqui na guirlanda que a gente vai construir, vocês vão perceber que a gente coloca isso aqui para dentro e ele some praticamente, esses bicos dos balões. Os bicos também da guirlanda, né, dos clusters de 4 balões, não precisa cortar não, tá? Para fazer a guirlanda, tá, gente, eu gosto de fazer uma guirlanda bem apertada no fio de nylon, porque ela fica uma estrutura firme, né? Olha só como ela fica rígida. E aí, né, para não machucar a mão, eu acabo usando a luva, essa luva que é muito legal, não só para o orgânico, mas para todo tipo de guirlanda que eu vou fazer, eu uso a luva. Ela é uma luva de tecido, né? Tenho certeza que alguém vai perguntar antes que pergunte. É uma luva de tecido, emborrachada aqui na frente, eu não sei exatamente o nome dela, mas ela é uma luva que veste bem legal assim, ela não fica solta na mão não. E olha que tem a mão magrinha, né? Ela fica bem apertada aqui. E você encontra aí em lojas de material de construção, profissional, eletricistas, geralmente pedreiros, geralmente vai usar esse tipo de luva aqui. Você consegue pegar no chão aqui, Rui? Eu vou fazer no chão, para mim é uma posição mais confortável de trabalhar. Na empresa lá também a gente forra o chão com tecido e as guirlandas eu acabo fazendo sempre aqui, tá? Ok? Então a ideia aqui, né, para exemplificar para vocês, é construir uma guirlanda nesse padrão aqui que vai até complementar esse cenário. Uma das coisas que eu tenho achado bem interessante, tá, gente, para o trabalho de orgânico, é separar as cores, né? A gente sempre vai buscando coisas novas, formas de fazer um pouquinho diferente e que dão um aspecto legal para o trabalho. Então, até pouco tempo atrás, a gente misturava as cores, por exemplo, aqui a gente tem 5 cores, né? Rosa, verde, salmão, dourado e uva, né? Vamos chamar assim. E a gente acabava misturando, coloca tudo junto e vai inflando, misturando as cores. Mas a gente caiu no gosto de separar em blocos essas cores, né? E tem ficado um pouquinho diferente, por isso tem ficado legal também. Então, usem essa estratégia aí que fica muito legal. Vocês podem perceber, aqui tem um bloco no tom de uva, aqui no tom de salmão, no dourado, no verde, rosa, lá do outro lado salmão, e fica legal essa construção assim, né? De repente, daqui a pouco, a gente enjoa dessa construção, a gente já muda também, né? Mas no momento é aquilo que a gente entende que está ficando legal
e aí eu estou passando isso para vocês. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vocês inflem, né, separando as cores em cada cluster, e na hora de fazer a guirlanda, tentem não fazer blocos muito grandes, também não fica muito legal, de 1 metro, 1,5 metro, né? Eu estou colocando assim, ó, 2 ou 3 clusters de cada cor no máximo, já muda a cor. Então ela fica um trabalho bem harmonioso e agradável nesse sentido, tá? A gente vai começar aqui com laranja. A ordem das cores, nesse caso aqui, não vai afetar, não tem uma cor que, digamos, se sobressai, ou enfim, né? O dourado, ela até se sobressai, mas ela está dando só um toque, e o restante são cores mais claras, puxado para o branco aqui, né? Então a gente vai começar com laranja. Então eu peguei já um cluster que tem o balão de 16, o próximo eu vou usar sem o balão de 16, e aquilo que eu falei, né? Eu vou fazer bem apertado a guirlanda, tá? Ok? Então, se você olhar aqui, quase não dá para ver o fio de nylon. Isso é interessante também, que já dá um acabamento, não fica aparecendo muito a estrutura da peça ali dentro. Eu vou colocar 3 clusters, nesse caso aqui, dessa cor. Ó, bem apertado. A forma de construir é a mesma de qualquer construção, né? A gente empurra o cluster lá e passa o fio de nylon. E agora a gente vai botar o verde. Aqui eu vou entrar com mais um balão de 16. Eu sempre procuro não fazer os balões sempre na mesma linha. Eu procuro variar um pouquinho essa posição do balão de 16, que também esse aleatório fica agradável de se ver, né? Então a gente vai colocar 2 clusters do verde. Como tem esse balão de 16 que ocupa bastante espaço na guirlanda, eu vou escolher os balões menores que vão acompanhar aqui, ó, né? Porque se eu colocar balões muito grandes juntos do 16, eles vão meio que conflitar. Então eu acabo invertendo esse sentido aqui, ó, tá? Agora a gente vai fazer o rosa. Deixa eu pegar um rosa que tenha o 16 aqui. Esse rosa aqui, como eu falei antes, ele foi o único balão nas cores, né, tirando o dourado, obviamente que não foi customizado, porque ele é o rosa perolizado 16 polegadas. Se eu customizar ele, ele vai ficar muito branco, porque ele já é um tom bem fraquinho, esse rosa perolizado. Então a gente decidiu deixar ele assim, e ele fechou assim, ó, bem perfeito com um tom customizado. Então foi uma estratégia que a gente usou aí, de não precisar customizar, e ficou legal dessa forma. Ó, coloquei 2 clusters do rosa, a gente vai colocar o dourado agora. Bem apertadinho. Vamos usar um de 16 também aqui. E vamos usar o tom do Marsala customizado no branco agora. Então foram 2 clusters do dourado. Eu vou finalizar com 3 clusters desse tom aqui do Marsala, tá? E cortar a guirlanda. Ok? Tem pergunta, né? Pode fazer, Neni. Então, Marilis de Mello perguntou, qual é o tamanho da linha e como você adiciona os trios? Certo. Então, a linha é 0,80, tá, gente? Fio de nylon 0,80. Não façam menor, porque vai ser mais fácil de cortar o balão, machucar o balão mesmo, e a sua mão também. Então, 0,80 é o tamanho ideal para fazer qualquer tipo de guirlanda nos balões, tá?
Antes de responder, Liz, sobre os trios, porque isso vai ser a última coisa aqui. Eu vou falar para vocês como que a gente pode dar uma engrossada na guirlanda. Vocês podem ver que essa guirlanda aqui, ela está mais grossa do que aquela que a gente fez, ok? Você pode, em alguns pontos, acrescentar clusters mesmo, tá? Ó, vou pegar um cluster desse salmão aqui, ó, e vou acrescentar ele aqui, ó. Ele já dá outro formato para minha guirlanda, né? Porque se eu colocar, por exemplo, essa guirlanda na lateral de um painel, deixa eu virar ela com os 16 para frente aqui, né? Embora ela esteja bonita, ainda não veio o acabamento dos triozinhos, né? Mas ela está fina, ela não está aquela guirlanda robusta, né? Então você pode também, em alguns pontos, acrescentar clusters aqui, tá? Para acrescentar clusters, então eu faço isso antes dos triozinhos de acabamento final. Aqui lá a gente vai usar só, né? A última coisa vão ser esses caras aqui. Mas como a gente quer dar uma engrossada nessa guirlanda, eu vou colocar eles aqui, ó. Eu posso usar o bico de um dos balões do cluster que está aqui, puxando ele e colocando o cluster, ou eu posso usar o 260. Fala, Neni. Cláudia Ribeiro perguntou, quando uma das cores é cristal, tem alguma dica para não aparecer o 260 ao acrescentar os trios? Quando uma das cores é cristal, talvez assim, tem que usar o 260 mais discreto possível, talvez também o 260 cristal, mas mesmo assim pode aparecer, né? Se for um balão no triozinho só cristal, né, e os outros dois não, a gente acaba tentando virar ele de uma forma que não apareça a estrutura lá dentro, mas o cristal sempre é complicado, tá? Olha só, eu vou colocar, estou acelerando aqui por causa do tempo, tá, gente? Mas eu vou colocar o balão 260 ali dentro, no fio de nylon, né? Então eu passei ele pelo fio de nylon e passei em um balão do cluster aqui, tá? Agora eu vou bem apertado colocar esse cluster nessa posição aqui, ó. E posso acrescentar outros clusters também, ó. Vamos colocar um rosa aqui, né, da mesma forma, ó, 260, ou pegando um biquinho ali dos balões. Nesse caso eu optei pelo 260. Fala, Neni. Lucas Ferreira perguntou, pode colocar os trios com o próprio nylon? Com nylon. Então, os trios a gente coloca depois, né? No final. Ou eu passaria um fio de nylon para colocar ele, a única forma que eu vejo, não durante a construção. Durante a construção a gente só coloca os clusters principais. Aí eu te digo para você usar os biquinhos, a gente vai fazer isso já em seguida, né? Mas normalmente a gente usa o biquinho do balão que está ali no cluster já colocado, ou a gente usa o 260 também, tá? Mas normalmente o biquinho é bem fácil de fazer isso, vocês vão já perceber. Vamos colocar mais um aqui bem apertado também. E aqui, finalizando aqui em cima, a gente vai também colocar mais um cluster para esse lado aqui. Ó. Passei. Bem apertado. Coloquei. Vocês já podem perceber que ficou uma guirlanda já diferente, né? Ó, já ficou uma guirlanda mais robusta, certo? E quanto mais você acrescentar itens, né? Vamos supor, eu queria deixar essa base maior, né? Mais cheia. Deixa eu pegar aqui um laranja. Você pode sim, né? Depois de posicionar ela no painel ou na parede, no lugar que você quiser, vem aqui e acrescenta mais um cluster. Olha, já fica com outra cara. Ou desse lado, né? Olha só. Ela já vai ficar mais robusta desse lado aqui. Fala, Neni. A Heloísa Elaine perguntou, como sei a hora que posso colocar os clusters com os balões maiores? Acho que ela provavelmente está falando com os 16 ali. Não entendi. Como eu sei quando eu coloco os clusters que tem o 16? Então, ó, a regra que eu costumo seguir é não colocar um do lado do outro, fica meio que competindo. Eu pulo
normalmente 1 ou 2 clusters e já acrescento o 16. Ó, aqui eu pulei um dourado e já coloquei 16. Aqui nós pulamos 2, né, colocou 16. Aqui também pulou 2 clusters e tem 16. Normalmente eu uso essa regra. E a gente pode ainda colocar, né, poderia ter aqui o balão big também, já ia dar uma encorpada maior para essa guirlanda, né? E como foi feito lá, né, ali a gente colocou no cluster mesmo, na construção do cluster, a gente colocou aquele balão big lá. Normalmente eu coloco, né, exceto os triozinhos, eu coloco todos eles, os 16 e o big, já nos clusters, assim, né, na construção da guirlanda. Porque se a gente colocar depois, corre o risco dele ficar saltado para fora, pescoçudão. Então eu prefiro deixar ele redondinho e colocar ele na construção da guirlanda. E aí ele já vai ficar dentro da peça, vai ficar legal dessa forma, tá? Agora a gente vai fazer a colocação dos triozinhos para vocês verem aqui, tá? Vamos eleger uma frente da guirlanda, né? Geralmente onde estão os balões aparecendo, os balões mais bonitos. Nesse caso aqui, os balões grandes, né? Então aqui vai ser a frente da guirlanda e é onde a gente vai colocar os triozinhos. Também, né, nas mesmas cores, triozinhos com verde água, a gente vai colocar nessa parte onde tem verde água. Aqui, ó, eu estou pegando o bico de um dos balões aqui do cluster, puxei ele para fora e vou colocar o triozinho, né? Dá para ver bem ali? Dá, né? Ó, puxei e prendi. Então a gente já tem colocado um triozinho, né? Aquela dúvida inicial se precisaria cortar, né? Ele já dá todo o acabamento, não aparecem os biquinhos ali, ó. Aqui, né? Mesma coisa. Vou pegar um biquinho, ó, estou com ele na minha mão, aperto bem, opa, pode acontecer, né? Quando acontece isso, a gente atira fora o balão que estourou, tá? Vamos colocar mais um aqui, ó. Já vou aproveitar, a gente tem um 260 aqui que a gente colocou aquele cluster extra, tem um 260, a gente aproveita ele e acrescenta o triozinho ali. No dourado também, mesma coisa. Ó, peguei o bico do balão. Normalmente, a gente faz isso quando a guirlanda está colocada no lugar, né? Exceto se a guirlanda for num lugar alto, de difícil acesso, daí a gente faz esses triozinhos no chão. Mas normalmente, se for uma guirlanda assim, eu instalo ela no lugar e venho colocando, que daí a gente tem um campo de visualização melhor, né? A gente dá um pulinho, um passinho para trás, olha, né? E vai acrescentando os trios aonde a gente acha que fica interessante, tá? Alguma dúvida lá, Nene? A Deise Batista perguntou: em vez de usar o bico para prender os triozinhos, pode usar elástico com clips ou 260? Então, eu nunca usei elástico com clips porque eu gosto que esses triozinhos eles ficam bem colocados lá dentro, né? Então eu pego o bico mesmo, puxo bem, né? Apertado, estou fazendo isso aqui agora, né? E coloco. Né? Vocês vão perceber nas minhas aulas, aí quem é meu aluno há mais tempo sabe disso. Eu aperto o nylon bastante, aperto os triozinhos, porque eu gosto disso aqui, ó, uma estrutura bem rígida, que eu posso colocar lá, não, quero aqui, e ela não vai ficar se desfazendo. Por isso que eu faço tudo muito bem apertado, né? É uma coisa minha, particular, né? De construção. Então, por isso eu pego ou o biquinho ou o 260, né? Mas um dos dois que eu usar para colocar os triozinhos, né, qualquer um dos dois vai ser bem apertado sempre. Por isso que eu não coloco o nylon, porque o nylon, né, ficaria mais difícil, o nylon escorrega mais, né, e aí já, né, e também pela facilidade, porque é muito fácil pegar um biquinho do balão aqui do cluster e colocar o triozinho. Sempre vai ter um biquinho ali mais frouxo ali dentro, que facilita o seu trabalho. Eu estou acelerando aqui, tá, gente? Porque o pessoal já avisou aqui que está nos últimos. Mas vamos lá. Se tiver alguma dúvida ainda, vocês podem fazer.
nessa aula específica a gente não vai ter aquela sessão de perguntas e respostas no final, então vocês aproveitem aí para fazer as últimas perguntas. Mas assim, ó, o orgânico é muito prática também, né? E essa coisa da observação, né? Eu digo assim, se vocês anotaram os 3 pontos principais, né, que eu falei ali, para a construção do orgânico, que são os balões redondos, balões bem infladinhos, né, para ele ficar brilhante, e essa coisa da variação nos tamanhos, né, que vocês puderam perceber na construção aqui, é um grande caminho andado, né? Depois a construção é até muito particular de cada um, né? Ah, eu gosto muito daquela meia-lua ao redor do painel. Ok, você vai usar as mesmas dicas que a gente deu aqui. Ah, eu quero fazer umas coisas diferentes assim. Ok também, né? Nesse caso aqui, aqui é uma guirlanda, ali é outra guirlanda. A gente só uniu as duas nesse ponto até aqui e depois abriu cada uma para um lado, né? A mesma ideia de construção de orgânico vale para outras peças também. Aquele balão de ar quente também a gente acaba usando a mesma ideia dos tamanhos, enfim, né? Para construção do orgânico, né? Eu acredito que isso que a gente passou na aula aqui vai servir para qualquer peça que você vai usar essa técnica, né? Não vai dar tempo da gente fazer a fixação, né? Mas a ideia aqui seria fixar essa peça aqui, ó, né? Não sei se dá para ter uma noção geral do espaço. Dá, né? Com essa parte da guirlanda ali, essa aqui e esse pedacinho pequeno. Eu quero falar rapidamente, tá, gente? Que a gente praticamente já estourou o tempo. Mas eu vou passar para vocês a quantidade. Eu acho bem importante isso, né? Porque uma dificuldade é mensurar a quantidade de balões e a precificação também, tá? E isso é bem comum, principalmente para quem tem pouca prática nesse tipo de trabalho, tá? Então eu vou falar para vocês no que está colocado aqui, que é essa peça pequena, e essa construção aqui a gente usou. Tchadanã. Quem se arrisca aí nas quantidades? 0 minutos. Ah, meu Deus, então eu vou falar rapidão. Olha só, então a gente usou 170 balões, se vocês quiserem anotar, 170 balões de 9 polegadas, 170 balões de 11 polegadas, 54 balões de 9 polegadas do alumínio. Por que eu separei, né? Porque tem preços diferentes. Então 170 balões de 9 é um valor, 170 balões de 11 é outro, né? Isso nas cores normais aqui, tá? 54 balões de 9 polegadas do alumínio. Agora falando dos outros tamanhos, foram 96 balões de 5 polegadas, né, que são esses menores aqui, considerando já o branco de fora e o balão de dentro, tá? 12 balões de 5 polegadas no alumínio, então esse aqui. 26 balões de 16 polegadas, tanto já contando de dentro e de fora, que são esses aqui. E 5 balões do alumínio 16, que é esse cara aqui, né? E esse daqui, e tem mais alguns perdidos aí no meio, tá? Então, essa quantidade eu posso passar depois no grupo para vocês, certinho, quem não conseguiu anotar. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, resumindo tudo, né? Em material aqui, eu calculei um valor aproximadamente de R$200 em material, balão, né? Necessariamente balão. Sem contar fio de nylon, né? Mas isso, o grosso principal são os balões, então aproximadamente R$200. Então cuidem quando for customizar, porque pode enganar muito essa questão do material, então, porque tem o balão de dentro, balão de fora, né? Não está considerado nesse valor a sua mão de obra, a mão de obra da sua equipe, combustível, alimentação, não tem nada disso considerado, mas eu acredito demais que vale muito a pena você fazer em alguns momentos trabalhos como esse daqui, porque eles são trabalhos que chamam muita atenção pelo diferencial, pelo novo, pelo belo, assim, né? São trabalhos artísticos muito bonitos e que com certeza ajudam a vender outros trabalhos também, tá bom? Galera, então é isso. Gratidão a Happy Day, muito obrigado também a vocês assistindo essa aula, né? Eu encerro aqui e a gente se vê em breve, tá bom?